Hoje tem uma convidada mais que especial, Cecília Cury estará aqui com a gente e ela vai vir conversar com a gente sobre a rotulagem de alergênicos em geral, mas também sobre algumas novidades que estão acontecendo aí nesse cenário de alergênicos. Cecília, pode se apresentar caso alguém não te conheça aqui ainda? Bom, Cecília, advogada, formada aqui em São Paulo pela PUC de São Paulo, onde eu também fiz o meu mestrado e meu doutorado, os dois em Direito Constitucional. E o doutorado em especial, eu ingressei no doutorado para escrever sobre um tema que não tem nada a ver, sim, um tema maravilhoso que eu gosto, liberdade de expressão e tudo mais, mas a outra, não liberdade publicitária. E aí, justamente, né, no curso do meu doutorado, o meu filho mais novo nasceu com alergia alimentar. Para amamentá-lo, eu precisei entrar em dieta. E o fato é que ele não ficava bem, e eu não conseguia entender por quê. Ah, você tem que cortar os tais traços, né? A gente vai falar muito sobre isso. Boa noite, traço não existe no rótulo, né? O fato é que eu dizia, mas eu leio todos os rótulos. Não, mas você liga no saque. Eu falei, mas eu leio o rótulo, ele tá ali, pode conter, e todas aquelas frases variadas, a gente vai chegar nisso logo mais. Não, mas é que alguns rotulam e outros não. E aí a advogada que sofre assim, por que que alguém rotula então? Você sabe tanto quanto eu, ou até mais, que ninguém vai botar uma informação que ocupa um espaço que não vai vender um produto. Contém leite, logo tem cálcio, óbvio que não. Então, por que que tá colocando pode conter? E aí fui verificar que, na realidade, as empresas que rotulavam e traziam essa informação de pode conter traço, fabricado em mesmo maquinário, as frases eram diversas, traziam essas informações porque na legislação dos Estados Unidos, Austrália, Canadá, enfim, de países mais desenvolvidos em vários aspectos, tinha legislação que determinava essa obrigatoriedade de rotulagem, contém. O pode conter facultativo. Identificando isso, eu falei, opa, liguei para minha orientadora e falei, professora Flávia, eu estou pensando em mudar meu tema. E ela falou, te toca o coração? Muito. Você acha que você vai conseguir, assim, acordar e dormir com esse tema? Vou. Ela falou, Nossa, então, bom. imagina se não. Exatamente. Acho que a gente não tinha noção do quanto que isso me tocava tão profundamente a ponto de o Rafael já ter sarado e eu seguir acordando e dormindo pensando nisso. Mas então ela me deu a maior força, porque rotulagem, se eu defendi essa tese em 2013, eu fiz ela entre 2000. Rafa nasceu em setembro de 2011, então eu fiz qualquer coisa entre 2012 e 2013. Não tinha nada assim, de rotulagem vindo de jurista, né? Tinha rotulagem de transgênico, alguma coisa, direito à informação no sentido mais amplo, né? Rotulagem, assim, não, né? Então, foi um pouco desafiador, mas ao mesmo tempo muito instigante, e eu gostei que ela mergulhou fundo comigo. E a gente foi ali Ai, que pensando nos legal. pilares. Então é isso, é a rotulagem de alergênicos em alimentos, tendo como pilares os direitos à alimentação, à saúde, todos esses com assento constitucional, e a informação. E aí no direito à informação, que também tem ali a sua fundamentação na Constituição Federal, abre-se um leque chamado Código de Defesa do Consumidor, e aí fala em saúde, fala em segurança, fala em informação sobre risco, fala em responsabilidade, enfim, aí é nadar de braçada, né? Então esse tema, ele surge na minha vida um tanto quanto por isso, dessa simbiose mãe-filho, dieta, bem-estar, reação, toda essa confusão. Meu segundo filho, então eu sabia dizer que aquilo não era um choro à toa. E o fato de que, coincidentemente, não acredito em coincidência, né, mas que eu estava no doutorado e que eu tive e tenho uma orientadora incrível que topou fazer esse mergulho comigo. Então, em 2013, junho, eu defendi, e a partir daí comecei a bater na porta de IDEC, ASBAI. Olá, tudo bem? Meu nome é Oi, Cecília, tudo bem? traço não existe. Né? Enfim. E fui ali mobilizando algumas mães, e aí foram surgindo ideias de e se fizer o saque cheio, a ideia da Priscila Tavares, hoje nutricionista em Brasília. E se mobilizar a imprensa, a Ana Maria tinha um contato no Valor Econômico, Mariana Claudino, hoje Nutri também tinha muito contato com a imprensa, isso ainda era cavocando lá atrás, antes de ter Põe no Rótulo. Aí Mônica cria essa ideia de hashtag Põe no Rótulo, e a gente vai ali, né? Vai fazendo uma mobilização muito intensa, e que a gente está em março, né? Começam a aparecer aquelas lembranças nas pessoas. Hoje mesmo chegou uma lembrança no Põe no Rótulo de uma mãe com a foto do filho dizendo, olha o que as redes sociais me relembraram, era o filhinho lá com o hashtag Põe no Rótulo. É um tema que pulsa, é um tema que tem vida, é um tema que tem razão de ser na teoria e na prática. E acho que quem aqui estiver fazendo pós-graduação,
né? Talvez TCC também pode, também vale o que eu vou dizer, mas especialmente pós-graduação, quem puder escolher um tema que tem utilidade no mundo, é um jeito da gente devolver também a oportunidade que a gente teve de estudar. É um jeito de gratificar e de trocar com o mundo aquilo que a gente teve a oportunidade de cursar, independentemente de onde, se pagou, se não pagou, não deixa de ser uma devolução. Então Não, com certeza. Olha o que a sua tese virou, uma legislação. Não, é muito legal, você dá pra ver, não tem luz, mas ali, ó, se reparar, aquele ladinho ali da prateleira são os livros que eu escrevi ou artigo que eu escrevi em livros e tal. E aí fica, a tese virou um livro, eu posso pegar daqui a pouco, mas junto ficam aquelas embalagens da Yoki que eu sempre uso como referência, mas fica ali, a bibliografia. Ali, que o tanto é real. Cecília, nossa, que interessante. O que você tem aqui na sua estante? Ah, tem as minhas teses, os meus livros e algumas embalagens da Yoki. As outras estão no armário, mas aqui, deixa eu pegar aqui. É que essas são, para mim, muito interessantes, não só porque ela é de um formato muito bom para ficar numa prateleira de livro, mas especialmente porque esse foi um produto que o Rafael, via leite materno, reagiu mais de uma vez. Mais de uma vez eu usei esse produto, eu li o rótulo e dizia, e não é nenhuma crítica à Yoki em especial, né? Era a realidade anterior. O rótulo dizia, ingrediente fécula de batata, não tem problema nenhum com batata. Então eu dizia, será que foi o suco de uva? Não, então eu não vou tomar suco de uva, porque vai ver que, será que... Porque o Rafa não tinha reação, assim, extravagante, não fechava glote, nada disso. Era refluxo, sangue nas fezes, uma coisa um pouco mais subjetiva no sentido de fazer o link, então, diário alimentar e tal. E assim, na terceira vez que eu circulei, o que aconteceu aqui? Que eu ia tirar maçã, não lembro o que eu tirei. Põe essa fécula aqui. De novo. Não, mas aí liguei, nessa altura eu já sabia que tinha que ganhar no saque, aí não, pode conter leite e soja, e tinha alergia aos dois. E hoje tá aqui, alérgico aos 2 pontos, pode conter trigo, soja, leite, ovo, girassol e gergelim. E por quê? Porque eles são sujos e eles não cuidam? Não, é produto em pó. Eles fazem pão de queijo em pó, eles fazem mistura quer dizer, mistura para pão de queijo, mistura para bolo, enfim, ar-condicionado, né? É isso, é uma informação que me faria olhar para esse produto na prateleira e dizer assim, puxa, esse eu não posso, deixa eu ver esse outro. Ponto final. Não dá ódio, não dá nada, tá tudo certo. É uma informação que faz toda a diferença. Né? Então, não, e é muito legal você comentar isso, porque justamente a contaminação cruzada, os famosos traços, sim, já eram tipo o suficiente para causar uma reação no seu filho. O Rafa, eu costumava dizer, essa altura já estudando para minha tese, que ele podia ser usado talvez como uma substituição para o Elisa, porque muitas vezes eu entrava em contato com a empresa, essa é uma história de pão sírio, pita bread. Rafa podia comer o pão sírio numa boa, sem problema nenhum. E aí eu comprei a versão torrada, aquela pequenininha. Noite em claro, refluxo e tal. E eu, puxa vida, o que será que aconteceu? Eu já mostro, Amanda. O que será que aconteceu, né? Ah, sei lá, a gente foi numa festa, será que ele pegou alguma coisa? Aí, essa história, será? Não, acho que não, porque afinal de contas é a torrada do pão. Aí, de novo, sei lá como é que ele tava, o que ele comeu? Não, só aquela torradinha. Aí, porque eu vivia em estado de atenção e tensão. Aí, dito e feito, liguei pro saque da Pita Bread. Ah, não tenho nada a informar, senhora. Pergunte ao médico, leia o rótulo, essas frases que de nada me ajudavam. E então, o que eu fiz? Eu pedi para uma amiga que chama Juliane, engenheira de alimentos, falei, me ajuda a achar alguém dentro da Pita Bread. E aí foi isso, a moça voltou com um e-mail super gentil e disse, olha, deixa eu te contar. É inacreditável. A torrada realmente é feita do pão, maquinário ali, tudo certinho, nada de leite. Mas o que acontece? Ela é embalada na mesma máquina que embala o crouton. E aí sim. O crouton tem manteiga, é isso? Ou será soro de leite, não sei. Então o bichinho era um Elisa. Então eu falo assim, pro Rafa, a questão do pode conter sempre foi muito relevante. E para a mãe do Rafa, né, já disse minha formação, saber que caseína é leite, para mim tá tranquilo. Claro que a hora que você vai trabalhar por todos, eu quero ajudar a todos, mas assim, claro, essa questão da contaminação cruzada, essa informação para mim era crítica. Eu lembro até num dado momento da discussão lá na Anvisa, veio isso, bom, então faz facultativo, porque as referências internacionais são facultativas. E sim, elas são, porque elas são de 10, 12 anos atrás. E a gente dá um passo importante desse, atrasado 10, 12 anos, e não acompanhar o avanço do debate. Então a gente tem 2 caminhos, na minha opinião.
ou é obrigatório, ou é proibido. E se for proibido, porque senão você continua achando isso, né? O que não tem informação é seguro. Então, assim, só que se for proibido, você vai tirar uma informação que hoje... Problema, né? Não, ia viver o que já vivia. Era exatamente o meu problema. Saber que caseína é leite é a parte fácil do jogo, né? Aí peguei uma referência do Chile, fui mostrando. E aí, por que a gente brinca, né? Boa noite, traços no rótulo não existe. Porque ali na discussão foi a Denise, do Lutz. Ela comentou o seguinte, que a definição de traços eram, segundo o dicionário, enfim, a teoria, que é mais a sua praia do que a minha, mas traço seria qualquer substância não identificável, alguma coisa assim. E ela disse, o que acontece com os alergênicos? Pode ser que ele esteja lá. E se ele estiver lá, pode ser que não seja traço. Pode ser que seja quantidade suficiente para desencadear uma reação. Eu falei, claro, é óbvio. Você sabe muito bem disso, né? É isso, né? Exatamente, perfeito. É isso. E aí ela disse, então não pode chamar de traço. E essa é a completa verdade, Aline. Eu acho que assim, quando a gente ouve, às vezes, meu filho tolera traço, eu sempre falo, alto lá. Pode ser que tolere mesmo, mas tenha sempre a sua caneta de adrenalina, se você for tomar esse risco, porque às vezes o pode conter é como aquela placa de animal na pista. E não é ali que eu vou trocar meu pneu no entardecer, quase anoitecendo. Agora, se eu precisar, qualquer razão, sei lá, pegar uma coisa no porta-malas muito rapidamente, talvez eu pare numa rua, numa avenida, numa estrada que tenha lá animal na pista. Mas fora disso, eu vou um pouco mais adiante, eu não vou parar ali. Ou mesmo no mar, correnteza, eu não vou entrar lá, sei lá, molhar o pé, encher um baldinho. Ah, tá bom, eu pego. Agora, dar um mergulho, a não ser que você seja lá o Scooby, que tem a ambulância, quando você vai pegar aquelas ondas enormes, né? Aí tudo bem, você é um profissional, você sabe dar conta, se você não der conta, você tem uma retaguarda, que no caso do alérgico chama caneta de adrenalina. Se eu não tenho uma caneta de adrenalina, ou se eu não tô afim de bancar uma noite em claro, sem saber o que pode ser, então a informação vem. Então é por isso que não é traço. Pode conter traço, porque você não sabe quanto tem lá. Aí, às vezes, eu ouço de consumidores até que dizem assim, eu odeio essa coisa de pode conter, tem ou não tem? Quem dera a gente pudesse, Aline, a cada lote, a cada pacote de biscoito, comer de um em um, brincando comer, né? Testar de um em um, se é aquele que vem mordido. Só que você não sabe, porque aquele amendoim que estava preso em algum pedaço do maquinário pode estar justo no pedaço não testado. Exato. Então pode conter. E se eu, inclusive, identificar, sei lá, não sei quantos lotes que eu rodei, eu sempre identifico, amor da minha vida, muda a tua formulação, acha um jeito de botar o leite aí, ou o amendoim, mesmo que seja uma quantidade ínfima. Você tá, toda vez que você testa, tá lá. Então é uma fortuna, caneta de adrenalina, mas para quem precisa tem. Exato. Então, por que não pode conter traço? É porque a gente não sabe se é traço, ou como a gente brinca, travessão, troço, risco, né? A gente brinca entre os alérgicos. E aí, porque traço, como você bem disse, não era para conseguir identificar. Se você consegue identificar, não é traço. Não é traço e pode desencadear a reação. E se você põe traço, às vezes a pessoa fica com essa coisa. Não, mas eu como na minha mãe e não acontece nada, então ele tolera traço. São coisas completamente distintas. Completamente distintas. E mais do que isso, é muito distinto um pode conter numa fécula, num produto em pó, num chocolate, em relação ao que pode ser o pode conter num biscoito assado, se você estiver pensando num leite e tal. Mas aí é orientação de nutricionista que conheça muito de alergia alimentar, orientação de profissional médico ou médica que conheça muito de alergia alimentar para te explicar as diferenças do tipo de produto e o grau de risco. Tem gente que fala assim, mas meu filho tolera traço em biscoito. Aí você faz assim, mas o recheio não vai pro forno, amor. Né? Então assim, calma, devagar com andor, a não ser que você tenha a sua caneta de adrenalina e que você gosta. Tem gente que gosta de fazer trekking, tem gente que gosta de escalar parede, tem gente que gosta de escalar prédio, tem gente que gosta de pular viaduto, tem todo esse tipo de gente. Mas usa capacete, tem a corda, tem o cinto, tem o gancho, tem o cara que tá segurando ali em cima. O nome disso é caneta de adrenalina. Fora disso, eu não brincaria com o pode conter. E aí, por que pode conter se só uma frase? Porque a gente às vezes ainda encontra, infelizmente, nos rótulos. Por que só uma frase? Quando eu estava fazendo minha pesquisa de doutorado, o que eu identifiquei? Que os artigos que falavam mal da rotulagem preventiva, falavam mal dizendo o consumidor ignora, o consumidor fica em dúvida, o consumidor está inseguro. Essa é a manchete do artigo científico. Quem gosta de estudar e estuda com seriedade, lê ali o resuminho, baixa o artigo e lê o artigo. Onde eu estudei, quantas pessoas, por quanto tempo, com que recorte, quais as minhas conclusões, o que ficou de fora, o que ficou de dentro. Bom, então, o que eu identifiquei nesse mergulho mais profundo? Que muito da dúvida que dava ao consumidor era, e eu vou falar em português,
né? Mas isso acontece ao redor do mundo. Pode conter soja, pode conter traço de soja, fabricado em mesmo maquinário que processa soja, produzido em mesma planta que processa soja. Se eu sou um consumidor e eu falo, bom, eu posso traço, planta, eu não sei nem o que é, deve ser no jardim, tem nada a ver com isso, né? Maquinário não, maquinário não dá. Quando na realidade não existia nenhuma justificativa, tudo a mesma coisa. Então, por que é tudo a mesma coisa? E o consumidor tentava fazer gradação, às vezes errava. Outra questão, é isso que a gente também às vezes experimenta aqui. Não, mas eu já comi o pode conter e não reagi. Logo, eu posso. Mas aí é um erro e um desafio a ser tratado com um profissional de saúde de dizer, olha, você consumiu esse, que legal, mas veja, de novo, se você tem um risco de anafilaxia, tem a sua caneta de adrenalina que você nunca sabe. E ali a gente tem uma história, algumas, né? Mas essa em especial, que eu vou te contar, é uma história de um rapaz nos Estados Unidos que foi comer um bombom, esses pacotes que tem bombonzinho dentro, a gente que tem caixa, né? Lá eles têm naqueles pacotes plásticos, e é um bombom que sempre trouxe o pode conter ali. E aí eu não vou me lembrar se é leite ou se é amendoim, mas tanto faz nesse momento. Ele era alérgico àquilo que podia conter. E ele sempre consumiu. E aí eu não sei dizer se ele estava em semana de prova e estava mais cansado, porque o sistema imune cai, né? Se ele estava no meio de uma pandemia e o sistema imune também cai. Se ele, de repente, tinha tomado alguma coisinha, ou se ele tinha tomado um determinado tipo de remédio que também mexe na resposta imune. O fato é que ele estava voltando para casa, dirigindo, comendo o bombom dele, e ele começou a ter anafilaxia e ele morreu. E ele sempre comeu antes. É isso que é o pode conter. O pode conter é literalmente um tambor que pode ter a bala, como pode não ter. É a corrente do mar. Isso que você falou no começo, né? Vamos supor que era amendoim. Que é cofator. Pode conter. Aí naquele bombom o amendoim soltou do maquinário e foi no bombom dele. Sim, faz aquele, né? Ou sempre teve, mas é isso. Ele comeu 3 bombons e não um. E aí ele atingiu o pico, ele estava mais cansado, ele estava com o sistema imune assim, ou assado, enfim. É super complexo. A realidade, assim mesmo, tentando fazer uma síntese, é que é a soma de comportamento do consumidor, qualidade das boas práticas da empresa e consistência nisso, porque não adianta fazer o teste uma vez e não ficar treinando a equipe de tempos em tempos. É orientação de médico com mais detalhe ou menos detalhe. Ou às vezes esse equívoco. Eu sempre comi a bolacha que pode conter e nunca deu nada, então eu vou consumir o chocolate. E aí, maquinário de chocolate, uma limpeza bem mais complexa, que não leva aquela água e sabão, né? Limpa com gordura, enfim. Então, chocolate com pode conter, aí tá risco. E aí nessa eu já incluo um tema que você não me perguntou, e nem me perguntaria, mas que eu me lembrei e eu quero falar. Existe um risco muito grande dos produtos que são direcionados para o público vegano e que tem esse público como norte. E aí muitas vezes é um chocolate amargo, delícia e sem leite, mas que pode conter leite, porque o público dele não é o alérgico. Então tem que tomar muito cuidado com essa informação. Tem aqui o selo vegano, se é vegano não tem leite, logo eu posso. Não, é vegano não tem leite, logo você vira, leia a lista de ingredientes e o alerta para alérgicos. Assim, é absolutamente indispensável. Hoje em dia é proibido, você sabe disso, é proibido colocar ali não contém leite ou sem ovos, né? Mas as pessoas fazem e a gente sabe que em alguns casos a gente tem umas empresas bem dedicadas para esse grupo e que a gente faz uma vista meio grossa porque é uma comunicação importante para esse nicho, né? Mas o fato é que não dispensa de você virar, né? Essa desmunhecada, se você convive com alergia, você tem que ter esse movimento bem alongado, que é virar a lista de ingredientes e a informação para alérgicos, sempre. Mesmo porque é aquele caso do mega no vegano, que eu até fiz o vídeo aqui, que você até comentou, mas aí no caso a gente estava comentando da lactose. Mas a SBV, que dá o selo mais conhecido sobre vegano, ela tolera a contaminação causada com produto de origem animal. Então tolera, e saiu uma ISO. Tem o selo que não vai ter ovo, que não vai ter leite, pode ter sim. É permitido. Sim, o Daphne, que é meu colega lá na Tacta, ele me mandou ontem a informação, saiu a ISO de produtos veganos e vegetarianos, e ali também vem esse liberou para contaminação, assim, não é um problema para o vegano. Mas puxa, eu sou vegana, eu acho que se a empresa processa leite, eu não quero, porque a crueldade e tal, aí, enfim, se organizem e tentem derrubar isso. O fato é que está imperando essa premissa de que
vegano não é risco de vida, Sim. vegano não é risco à saúde. Ah, não, mas é a vida do meio ambiente. Tá tudo bem, eu respeito e vou junto se vocês me É uma chamarem. ideologia, não é saúde pública, né? É exato, mas assim, ah, não, mas a gente quer muito. Eu acho confuso, eu acho que engana. Talvez pelo legislativo seja possível alguma coisa, mas o fato é que, assim, hoje, pelas normas que a gente vem identificando do mercado, não são normas jurídicas, não são normas do legislativo nem da Anvisa, mas a contaminação cruzada, qual é o número da ISO? Não me pergunte, Priscila, que eu não sou uma pessoa que sabe o número das Então, coisas. eu tava com essa Eu ISO sei meu aberta aqui CPF. e eu fechei. Eu vou ver se eu Yes. acho aqui rapidinho, mas pode continuar. Eles têm um comunicado, Jonas, sobre o fato de que pode conter e tudo mais. E eu acho que tá honesto, tá explicado. E aí, por isso que a gente fala, é o nosso papel lá no Alergia Alimentar Brasil, no Põe no Rótulo, na interação com nutricionistas e médicos, é sempre relembrar isso. Olha, é importante falar que produto vegano ou que produto com selo kosher, o público-alvo não é o alérgico. E porque o público-alvo Exato. não é o alérgico, você precisa checar sempre, sempre. Ah, mas essa aqui é uma empresa voltada para o alérgico, não sei o quê. Ai, ler não custa, tá tão acostumadinho, já vira e lê, assim, não abre mão de ler lista de ingredientes. Para a vida. Mesmo agora, agora em setembro vai entrar em vigor a IN 67, que vai ser obrigatório avisar sobre nova fórmula, nova composição. Mas na mudança da composição, né? Ó, tem um monte de número. Imagina que eu ia conseguir falar esse número. Eu falei, eu sei meu CPF, esse número enorme. Aqui escrevi a GR Alves. Mas é isso que a Gabi falou mesmo. É ISO 23.662 de 2021. Aê, venceu! É isso mesmo. Só que, gente, ela tá em inglês e precisa pagar pra ler, tá? Então, acho que vocês vão achar em PDF, então tudo bem. E também não tá em português, então sim, precisa de um pouquinho de mas a mensagem, também. mas pensando para alérgico, essa é a mensagem chave, assim, a gente, que eu fui ler com essa expectativa, ai, quem sabe lá diz que não pode, porque no fundo não deixa de ser uma contradição, mas não, vai poder. Mas você falou algo que tinha me remetido a alguma coisa que eu já perdi, daqui a pouco volta. Eu ia te falar que foi, na verdade, o que eu te falei quando a gente foi conversar hoje à tarde para alinhar as coisas, que eu sempre gosto muito de te trazer aqui, porque além de ser sempre uma aula sobre alergênicos, você traz muito essa visão do consumidor, que às vezes a gente, como está aqui focado em indústria e legislação, a gente perde isso um pouco. Porque as indústrias, eu juro que eu não entendo qual é o preconceito de se declarar alergênico. Não, tá tudo certo. A única pessoa que vai deixar de comprar o seu produto é quem tem um problema e ela realmente não pode comer aquilo. Ou o contrário, Aline, a pessoa vai poder comprar. Porque às vezes... Vai ter a gente tem um produto para tomar essa decisão. A gente tem um produto que é achocolatado em floquinhos assim, crocantes, que você tem aquela lembrança da criança de ainda jogar no seu sorvete, sabe qual que é? Uhum. Conforme o debate de alergênicos foi acontecendo, magicamente, eu não tenho informação de dentro, nunca conversei, mas se um dia eu encontrar num congresso, se um dia a gente voltar a frequentar congresso presencial, eu quero muito falar com essa pessoa para entender o que aconteceu, mas o fato é que esse produto continha ovo, não só no nome, e leite. Eu sei que quando a RDC entrou em vigor já não havia nem ovo nem leite, então que ótimo, ganhamos um produto. Então foi sensacional, assim. Ah, eu não queria alegar, então eu tirei, não sei o que aconteceu, eu realmente não sei o que aconteceu. Se foi uma questão de custo, ou se queria um selo vegano, eu não faço ideia do que aconteceu. Mas é um caso que aconteceu de uma mudança e que ampliou o público deles. E ampliou o rol de produtos da comunidade de que convive com alergia alimentar. Ah, mas alimento ultraprocessado não é o ideal, mas às vezes a gente consome. E aí, para poder consumir, eu preciso ler. Independentemente de alergia, né? Independentemente de alergia, recomenda-se a leitura de rótulo, atenta, formação nutricional, porque é o teu contrato com aquele produto, né? Assim, quero ou não quero consumir, vale ou não vale para mim. Eu, por exemplo, chocolate amargo, não abro mão, mas eu olho para ver onde é que está o cacau nesse negócio. O que eu mais tenho é açúcar, eu vou comprar um de melhor qualidade. Então, eu não abriria mão jamais, mas no caso de alergia alimentar é absolutamente indispensável. A cada compra, antes de oferecer, se for uma criança, antes de oferecer para criança, a gente diz que tem, são 3 momentos, no momento de comprar, no de guardar e no de oferecer. Porque às vezes você tem lote diferente, teve alguma mudança, e você olha em um, pega 2. Então, na hora de guardar e antes de oferecer. A gente teve RDC já em vigor, todo mundo já sabendo trabalhar com ela, uma empresa grande, fez tudo direitinho. O biscoito nunca teve leite, nem pode conter, passou a indicar pode conter, e alguns familiares não leram ou foram naquela máxima de meu filho tolera pode conter. Algumas reações não tão graves da minha lembrança, mas aconteceram. Mas aí, você leu? Ou uma delas foi na escola, a escola acostumada, aquela lista
de alimentos seguros e ofereceu para a criança. Então, essa é uma outra coisa que a gente sempre diz. As listas, elas podem ser referências, não é que elas são inúteis de tudo, mas elas não dispensam a leitura de rótulo, mesmo que seja um produto que você sempre tenha comprado, porque ele pode mudar e ele muda. Eu tenho um acordo de cavalheiros ou de damas, eu diria, com o pessoal do Desrotulando. Quando eu identifico, alguém me fala, arruma lá, que eu fico em pânico de imaginar que alguém vai basear na informação que está desatualizada. Aí mando foto e tal. Dá para mapear tudo? Definitivamente não. Não chega, entende? Não chega, já está cadastrado, lá fica. Também, né? Se de cada um se formigueiro. identificar, comunicar Sim. e tudo mais, aos poucos a gente vai ajeitando. E o que Sim. eu ia falar é da IN67, que agora vai precisar avisar sobre nova fórmula, nova Sim. composição ou nova receita. Que isso Sim. acontece muito também, né? Hoje a gente não precisa Sim. falar nada. Então, Sim. eu não uso leite, mas de repente eu mudei uma matéria-prima que tem leite. Então, você conhece a história dessa IN? E se você tá acostumado a comprar aquilo porque não tinha problema, de um dia pro outro pode passar a ter problema e você não Sim. olha mais o rótulo porque já tá acostumado, não vai Sim. ver o aviso de alergênico e vai dar mal, talvez. Sim. Era isso que eu ia dizer, era o pode conter. No caso do pode conter, ele não vai aparecer. É nova composição ou nova fórmula, e no caso do pode conter, ele não vai estar ali. Novo risco de contato, não vai ter isso. Então, mesmo com a IN, ela vai ajudar como composição. Mas se não, é isso. Exato, Tomás. Posso contar a história da IN67? Você sabe qual é a história? Pode contar. Ou se não sabe, quer fingir que não conhece? Como se contando uma história. Conte, Cecília, conte pra gente. Então eu vou contar a história da IN67 a partir da minha vivência e da minha perspectiva, do meu olhar e da minha raiva e do meu consolo em seguida. Tava lá eu, fazendo escolhi meu tema, não disse que escolhi meu tema, não achei nada sobre, era originário, perfeito para um doutorado, tudo certo, vai ser aceito, vou passar, vai ser lindo. Num dado momento, eu não me lembro mais porque, resolvi pesquisar jurisprudência. O que a gente tem de jurisprudência? Que juiz em algum canto no mundo falou sobre alergia alimentar e rótulo. Fui buscar caso real de responsabilidade civil. E eis que eu acho no Sergipe uma ação civil pública com uma sentença condenando a Anvisa a rotular alergênicos. Acabou com a minha tese. Claro que não acaba do ponto de vista científico, de alguma maneira. Não acredito. Mas aí eu fui pedir para uma amiga que morava no Recife, porque aí eu descobri que estava já em grau de recurso, o tribunal em Recife. Eu pedi para uma amiga, que pediu para um amigo dela, que é advogado lá, porque ela estava morando aqui. Enfim, chegou para mim uma caixa de papel para ler. E aí o que aconteceu? Era uma vez um consumidor que reagiu a uma pasta de dente e mudou a composição. E ele ficou furo da vida, porque ele sempre consumiu aquela pasta. E o que foi aquilo que passou a ter, que causou alergia? Foi no Ministério Público, que propôs uma ação, tão incomodado ali com a questão do consumidor, que ele disse, olha, onde já se viu, a pasta mudou, então se mudar a pasta de dente, tem que informar que mudou a composição, porque as pessoas têm alergia. E eu não sei mesmo se o juiz é pai de alérgico, vô de alérgico, alérgico ele mesmo, se é só um bem intencionado, se foi sem querer, se foi um engano, o que aconteceu? Você viu um filme e ele se tocou. Mas o fato é que o juiz concedeu lá, ele proferiu uma decisão que condenou a Anvisa a informar alergênico nos alimentos, informar tais e quais substâncias nos medicamentos. Assim, o mundo, assim, ele quis resolver todos os problemas numa sentença cujo pedido foi, por gentileza, um hot dog e fritas. Não pediu o menu completo da feijoada, ele pediu só a questão de uma pasta de dente, nova composição, só. Então o tribunal apelar e o tribunal disse assim, juiz, não, menos, você só pode responder até o limite do pedido. Aí eu, o favor do ser original de tudo. A louca, né? Começaram de novo a ação, daí direitinho, e aí acabou que a Anvisa de novo condenada a incluir a informação nova composição e formulação, com de novo mais uma consequência complexa. Quando o judiciário intervém naquilo que é papel da Anvisa, por vezes ele faz de maneira um pouco, não quero dizer inadequada, é mais sutil do que isso. É isso, mas eu queria usar uma palavra mais bonita para os meus colegas, dá licença. Você fala inadequado e eu falo um pouco fora de contexto, um pouco com alguma imprecisão técnica. Então, o que aconteceu?
pela decisão que a Anvisa é obrigada a cumprir. Cigarro passou a ter que dizer nova composição. Isso, de alguma maneira, é até um pouco de marketing. Então, eles tiveram que fazer ali uma volta olímpica para descobrir onde e como botar essa informação num produto, por exemplo, como tabaco. Cannabis tem que dizer nova formulação. Então, veja, stir it up, little darling, nova fórmula. Não, o medicamento nova fórmula. Jesus, isso afeta gravemente, mas assim, é para o consumidor essa informação, enfim. Mas o fato é que nasce daí a IN 67, que é interessante para o alérgico, aí sem sombra de dúvidas, justamente por isso, mas não dispensa a munheca do pode conter. Essa decisão de quando o judiciário interfere fica meio complicado, e a gente vê isso claramente na questão de transgênicos, né? Porque antes tinha um limite de 1%, aí agora não tem mas mais. aí eu vou defender meus colegas. Veja bem. Mas era uma vez, então lá vou eu de novo. Tudo isso eu estudei para minha tese, para eu poder defender alergênicos, eu tinha que entender como é que era o resto, como que tudo aconteceu. Então, era uma vez uma lei, e aí se a gente pensar na hierarquia das normas, era uma vez uma lei, tem Constituição Federal bem em cima, depois vem a lei, e disse: se tiver transgênico, você tem que informar. Aí vem um decreto, o decreto é embaixo da lei, disse assim, veja, você tem que informar, mas somente C, acima de não sei quanto, o ppm, 9 fora zero e tal. E aí, desde então, existe processo judicial dizendo o decreto foi além. Não, o decreto não foi além, o decreto foi além, o decreto não foi além. Então, a disputa daí, nesse caso, é muito mais sobre legalidade, se podia um decreto impor uma limitação que a lei não impôs, considerando o direito do consumidor à informação, o princípio da precaução. A Letícia tá gostando assim, histórias da carochinha. Vocês acharam que eu falar sobre rotulagem, né? A gente tá aqui falando sobre contação de história. Não claro tem como desvincular. Não, até porque foi o que você disse mais cedo na nossa conversa aqui também. Quando a gente entende os porquês das normas, fica mais fácil da gente cumpri-las ou de criticá-las e cumpri-las. Porque a gente não vai deixar de cumpri-las. Nossa, eu tenho mil críticas. A pessoa vem e fala assim, eu também. Mas não tem como, não tem análise, eu acho isso um absurdo, isso é ridículo. Eu também. Você fala, olha, você pode achar absurdo, você pode achar ridículo, você pode... Olha, realmente é. Não importa, tem que fazer assim. Enquanto você tenta mudar a lei, se for o caso, você vai cumprindo ela. Exato. E aí uma outra maneira... Mas esse aqui, ó. Tem que pagar. Vai só negar imposto pra você ver se vai dar certo. Senhores profissionais da indústria que entendem que o consumidor não precisa de informação, tá? Apenas ouvintes. Senhores consumidores e profissionais da indústria que entendem que o consumidor precisa de informação, um jeito de você mexer no sistema normativo é participar do debate. Como? Consulta pública, tomada pública de subsídio, petição, parlamentar. Aliás, acho que parlamentar e juiz, se a gente falar sobre inadequação, eu diria que está mais ou menos pau a pau. Tá? Eu realmente acho que é a Anvisa que tem que trabalhar naquilo que é técnico. Legislador tem que indicar norte, juiz tem que entender aquilo que é técnico e daquilo que é jurídico, por exemplo, história de lei e decreto. Mas no mais, eu não gostei. Então, quando tiver uma agenda regulatória, por gentileza, indique se você for ser favorável ao direito à informação. Se não for, pede prazo, janeiro, férias, vai descansar. Mas se você tiver a fim de valorizar o direito à informação do consumidor, a agenda regulatória. E vai lá e diz assim, Cecília, você RDC tal, item tal. Uma ideia que surge pode virar uma legislação. Inclusive, quando você diz... sua tese virou uma legislação. Então, assim, você viu uma falha nos rótulos que te atingia diretamente, você tinha a oportunidade ali na época do seu mestrado e você falou, é isso. E foi, seguiu o projeto e tal, e deu certo. Então, assim, se você está muito incomodado com alguma coisa, ao invés de simplesmente infringir a lei e fazer não pode. Que tem que ser, começa os movimentos para tentar mudar o que você acha que tem que mudar. Esse é um ponto importante que você disse. A gente não muda a lei descumprindo a lei. Não é o caminho que costuma funcionar. Assim, não, mas o cinto de segurança do banco de trás se ninguém usar, ninguém vai perceber. Não, vão multar todos, então, por gentileza. A não ser que esteja sobrando dinheiro. Se acontecer um acidente, vai continuar sendo prejudicial para quem está sem cinto. Não é porque você não quer pôr que tudo bem, você não vai acontecer nada com você. Não, mas o crime de adultério caiu em desuso e aí deixou de ser crime. Inclusive, recentemente aprovaram uma lei. Sim, mas veja, isso no tempo e no espaço é coisa de 20, 30, 40 anos, né? Então, assim, não. Compra a norma, bonitinho, tá ali, contém glúten, não contém glúten, alérgicos, 2 pontos, não fala em traço, né? E assim vai. Deixa eu ver o que mais que eu tenho pra contar acho que dessas
História de carochinha, se vier mais alguma, eu falo. Mas eu tinha uma coisa que eu tinha anotado que eu não queria deixar de te falar. Que era a questão da lactose. Caso alguém aqui tenha alguma dúvida, a alergia é a leite, não é a lactose. Então, alérgicos, 2 pontos. Contém leite. Ou contém derivado de leite. Ou pode conter leite. Não é pode conter E derivado. nunca é derivado. Pode conter leite. Nunca é derivado. E por que que não é pode conter derivado de leite? Vou voltar 2 páginas. Por que que contém derivado de leite? Porque um determinado representante, enfim, uma entidade representante de um setor da indústria falou assim, não, se você disser que contém esse alergênico aí, o consumidor vai achar que é o quê? Fonte disso, fonte daquilo, vai achar que, assim, você comprar salame ou queijo é a mesma coisa. E aí, então, surgiu essa ideia de colocar a palavra derivado. Aumentou o número o espaço que está sendo ocupado, que é muito pior para quem zela por um espaço, traz uma informação que para o alérgico não muda absolutamente nada, porque quem é alérgico a leite é alérgico a derivado de leite, quem é alérgico a soja é alérgico a derivado de soja. Ah, mas é lecitina, a gente pode falar da lecitina daqui a pouquinho, mas assim, todo o resto que não é lecitina e nem óleo, que não tem tanta exceção, enfim. Então esse derivado não serve de nada. Então na hora do pode, só ocupa espaço e a gente tem que explicar para o consumidor que derivado não é traço, que não é troço, que é a manteiga. Então assim, por que não é pode conter derivado? Porque pode conter o leite, tanto faz se é derivado ou se não é derivado. Tem um outro jeito que eles falam alérgico, mas não é que é tão comum, mas quando acontece a gente fica, como é que é? Contém alérgicos, eu fico imaginando se são crianças, se são adultos, eu não sei de que idade que eles são, se eles estão em pó, eu acho um tanto quanto macabro. Bem macabro, essa eu nunca vi, meu Deus, essa é a pior de todas, com certeza. Eu vou catar, eu vou te mandar. Eu só vai ter que informar em algum lugar, contém alérgicos. Quando a gente está falando do glúten, se puder conter um dos ingredientes que contém glúten, você tem que colocar contém glúten. E por que você tem que fazer isso? Porque a gente hoje, na legislação que a gente tem sobre glúten, a gente tem ou o caminho contém ou o caminho não contém. A gente não tem o caminho contém um pouquinho. A gente não tem um caminho que tem, por exemplo, na Austrália, de low glúten. Não glúten, tem nenhum limite estabelecido de não tolerância. Não tem referência. Tem, não tem. Sim, não. Não tem os 50 tons de cinza. É preto, branco. Não é. Como é assim, desse jeito, ou sim ou não, para evitar que houvesse uma inconsistência e um risco para o celíaco, se puder conter um ingrediente que contém glúten, esse risco é suficiente para talvez fazer muito mal ao consumidor celíaco. Então, nesta hora, a informação tem que ali indicar que contém glúten. Então, se pode conter trigo, contém glúten. Mas e se for a tal da aveia sem glúten que a gente estava falando mais cedo? O que eu vou fazer? Você vai dizer que pode conter aveia, ou que contém aveia sem glúten, e vai botar o não contém glúten. Se você vai fazer uma petição para a Anvisa para explicar, ou se vai ter um baita dossiê super caprichado, porque se por qualquer razão vier uma fiscalização, você está bem tranquilão, para não precisar nem contratar um advogado, você está sussa para responder a sua defesa técnica, dizendo assim, olha, não contém glúten, não tem um laboratório, todos os laboratórios do Brasil eu fui, aí tudo bem. Agora, e é por isso que eu comecei essa história, Caroline, ela pergunta, mas e a lactose? Se puder conter leite, contém lactose, a lógica não é a mesma. O que diz a legislação de lactose? Eu vou deixar a Aline falar melhor do que eu, porque esses números de PP, eu já falei, o número eu sei do meu CPF, e da RDC 2615. Se você contiver até não sei quantos ppm de lactose, viu só, por litro, por não sei o quê, tá vendo? Olha só, cheio de número. Você indica, contém lactose. Se você não tiver, e aí você tem lá, você pode botar não contém. Então, a lactose, você, para poder fazer essa informação, você tem que saber se ela tá ali ou se ela não tá. E aí a minha interpretação dessa norma é, se eu identificar que eu contenho esse tanto de lactose que a Aline falou, contém leite, senhor. Pode conter leite, mas eu quiser falar sobre a lactose, é porque eu testei. E se eu testei e a identifiquei, eu tenho leite. É a lógica inversa do que a gente tem para o glúten. Ah, puxa, mas então eu posso colocar pode conter leite e não fala nada da lactose? Ah, eu acho que você vai sentar com todo o seu time técnico de produção, do que for assim, qual é meu risco? Eu tenho risco? Qual é o risco para o intolerante? Que já vai ter a informação do pode conter e a partir daí ele já consegue ter o farol que ele precisa para tomar uma decisão. É bem menos inconsistente do que esse outro caminho, que aí o consumidor fica, mas então tem leite, mas não tem leite, mas não tem, isso aí. É o que diz o Perguntas e Respostas da Anvisa em relação à lactose. Você, para declarar a presença da lactose, você tem que fazer o teste e identificar que tem X por Y gramas e litros e tal.
Eu sempre falo aqui que a gente precisa considerar as legislações totalmente separadas. Alergênicos é uma coisa para uma parte da população alérgica que tem alergia alimentar. Contém ou não contém glúten é para os celíacos, é doença autoimune, gente, não é alergia. E lactose é para os intolerantes à lactose, tanto a ausência, né, para os alimentos para dietas com restrição de lactose, quanto a presença. Então não tem tunir, não tenta achar que é tudo a mesma coisa, não coloca tudo na mesma cesta, não faz tudo na mesma declaração, não trata tudo igual. Alergênicos é uma coisa, senta com a legislação de alergênicos, pensa no seu alimento para alergênicos. Beleza, resolveu? Próximo, glúten. O que a legislação de glúten tem? O que o meu alimento tem? Como que eu vou declarar? Mas no que uma interfere a outra, né? Porque nessa hora eu tô na de glúten. Bom, mas eu declarei que pode conter alguma das fontes que contém glúten. Então, assim, concordo com você que você interpreta isoladamente, que talvez você tenha uma ficha a ser preenchida para ficar tudo bem bonitão isoladamente, mas tem uma hora que você precisa interpretar o todo, né? Então, qual é a consequência de eu indicar um pode conter? O glúten, você tem que pensar se é 0,0. Se você vê que já pode conter alguma coisa ali, não é 0. Exato. Então, contém. Exato. E aí a lactose, se quiser indicar a presença da lactose, faz as contas, gasta dinheiro, faz um teste, descobre que tem, mas aí, amor, contém leite. Porque se você contiver, Aline, não me deixa mentir, se você contiver um derivado de leite, você tem que indicar contém leite. Então, não dá para conter lactose e poder conter leite. Não tem. É muito difícil você conseguir atingir 100 miligramas de lactose em 100 gramas do produto tal qual exposto à venda sem ter a presença intencional de alguma coisa. Então, se for detectado, com certeza tem alguma coisa aí. Tem leite. Investigar. E aí, mas meu achômetro aqui diz que eles estão seguindo a mesma lógica do glúten. Mas tá errado. Sim. Mas tá errado. Mas é por isso que eu falo que tem que separar bem. Porque todo mundo segue a mesma lógica dos três para os três, entendeu? Então, tipo assim, a gente vê, pode conter glúten, pode conter lactose. Não existe. Pode conter, é só para alergênicos. A gente vê as pessoas declarando, não contém alergênicos. Não pode. Isso é só para glúten e lactose em alguns casos. Então, por isso que tem que separar muito bem cada informação, porque são muitas informações que só servem para um e não serve para o outro, ou serve para dois, não serve para um. Aí, a hora que a gente mistura tudo, que a gente vê alérgicos contém glúten e lactose. Aí, contamina cruzado. Alérgicos, pode conter glúten e lactose, para ficar pior. Sabe, podia informar sobre o girassol, ou comentou por que o girassol. Foi você quem me contou essa história, né? Então me conta de novo. Na hora que você falou da Yoki, que você citou... Me conta de novo, eu vou fingir que não conheço. Eles declaram girassol, eu até ia te falar assim... mas você lembra porque que Lembro. a Yoki eu tem amo essa história. Informações, né? Porque, gente, a Yoki sempre declara girassol como alergênico. Vocês podem ver. Por quê? Porque eles têm lá, eles trabalham com derivados de girassol. E o filho do dono da Yoki é alérgico a girassol. Então, como a gente pode, sim, não é obrigatório, mas a gente pode declarar outros alergênicos ali junto na declaração de alergênicos, eles sempre colocam girassol. E muito provavelmente, por eles terem essa pessoa que tem alergia, eles sabiam te dar a orientação quando você precisou. Quando eu liguei no saque, mas se eu soubesse disso antes, Aline, acho que o põe no rótulo, uma piada, ia ser baioque, assim. A gente se entende, eu não sabia. O fato é que eu não fazia ideia. Quando você me contou, foi uma surpresa super bacana de descobrir isso, que a gente, no fundo, a gente vivia a mesma dor. Porque aquela época não era General Mills, né? Aquela época era o seu Yoki mesmo. Sim, e você me lembrou, veio uma pergunta uma vez, eu não lembro se foi pro Põe no Rótulo, se foi para mim, mas era uma pessoa, uma profissional da área da indústria, muito chateada porque ela, importando um produto, indicava que continha gergelim com destaque e ela queria trazer para a declaração de alergênicos e o chefe disse não. E ela disse, como que eu posso convencê-lo? Claro, você pode dizer o artigo da lei da RDC que indica que você pode, justamente o que eu estava dizendo, você pode indicar a mais, você não pode indicar a menos. Falei, tem o exemplo da Yoki, que declara girassol. E aí você melhora a informação e inclusive não dá ao consumidor a dúvida, porque essa é uma orientação que a gente acaba dando para o consumidor alérgico. Checa no original, se você tem condições para, né? Checa no original, porque às vezes pode dar algum problema e tal. E ela disse, eu já tentei isso tudo e ele não quer aceitar. Aí a minha vontade de dizer assim, então manda o teu currículo para um lugar que esteja mais alinhado com o teu valor. Mas assim, tadinha, eu entendo. Fui eu, Cecília, é isso, Ana Lúcia. Assim,
Meu Deus, Ana Lúcia, manda o seu currículo, tá cheio de gente aqui, ó. Quem quer contratar a Ana Lúcia, uma pessoa incrível e quer rotular gergelim? E o chefe dela não quer deixar. Não, Vocês ela podiam é falar uma do pessoa chefe. incrível e uma pessoa super preparada, porque inclusive é aluna do Mica de Rotulagem, Tá viu? vendo? Então por isso que ela já sabia das informações. Mas o fato, tomara que seu chefe não esteja assistindo, mas se tiver, agora é meu momento com ele. Chefe, olha só, o público alérgico precisa dessa informação para ele estar seguro. Não vai fazer grandes diferença no layout do seu rótulo você incluir ali a palavra gergelim e vai deixar mais consistente com a informação original. Põe no rótulo. Pronto. Olha, Tamo junto. a gente comentou sobre as movimentações, principalmente internacionais, que estão acontecendo no sentido das novidades em relação a alergênicos. E você estava até comentando comigo que você ficou super feliz porque tá tudo direcionando ao que a gente tem aqui no Brasil, né? Sim, sim. Bom, tanto lá no Códex, que é uma referência, não é uma lei, não obriga, não impõe, não se sobrepõe à nossa norma. De Deus, escutem a advogada, já que vocês não querem escutar a engenheira de alimentos. O Códex não é uma legislação. E Não muito é uma menos é uma referência. legislação brasileira. Então, o que Não. adianta elas querer rebater legislação brasileira com o que está escrito no O Códex? Códex. É aquela mesma Pois coisa. é. Ah, legal que o Códex está escrito isso. Não interessa, siga a legislação. Exato. O Códex, ele é muito antigo. A questão lá de alergênico, ela é bastante antiga, mas muito antes dos anos 2000. Que tem lá a referência que diz assim, quais são os ingredientes que causam hipersensibilidade, daí esse termo que usa lá. Quais são os ingredientes que causam hipersensibilidade? Estão lá os derivados, os ingredientes que contêm glúten, tem, por exemplo, sulfito ali no meio e tudo mais. Vez ou outra, acontece esse debate entre os países sobre como é que está a sua norma de alergênico, o que tem na sua, quais são os seus alergênicos, enfim, é isso que eles resolveram atualizar a legislação do Códex. Olha eu, volta a ler aqui, volta o vídeo. Eles resolveram atualizar a referência Códex, não é a legislação. Resolveram atualizar a referência, eu insisto, Códex, e estão sentados juntos para falar, ok, vamos verificar quais são os alergênicos que hoje fazem sentido estar nessa lista? Vamos contratar um expert para que ele faça um estudo, e aí a contribuição brasileira vai no sentido de, ok, vai ter estudo, mas inclua a população global. Porque a gente sabe o quanto que a alergia está atrelada ao fato do consumo ser maior ou menor de um dado produto. A alergia a milho no México é muito maior do que de um outro ingrediente, assim como amendoim no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá, onde o consumo é muito elevado, inclusive nos produtos industrializados, leva óleo, farinha, tará de amendoim. Então, por isso que a gente tem mais alergia. É importante que tenha esse estudo macro. Eles também estão avaliando a possibilidade de tentar estabelecer algum tipo de parâmetro para o pode conter, mas percebendo que existem desafios e dificuldades muito grandes do tipo, é um derivado, que tipo de derivado, vai no forno, não vai no forno, a criança, é adulto. As coisas variam tanto que me parece que ainda não... também para detectar, né? Limite de análise, a consistência disso no tempo e no espaço, como que saber se a pessoa está com cofator ou não, enfim, mas estão lá matutando, gastando um tempo e pensamento nesse tema. Mas coisas que eles já identificaram por exemplo, em relação às oleaginosas, a importância de abrir, como a gente abriu no Brasil. Então, ao invés de ser oleaginosas ou tree nuts, é que seja qual é a oleaginosa. E por que é importante saber qual é a oleaginosa? Tem um estudo que chama ProNut e que ele mostra que, embora a maioria dos alérgicos a uma castanha, vou usar um nome bem genérico assim, seja alérgico a todas, uma dada percentagem das pessoas, ou que seja uma minoria, mas tolera. Eu tenho um sobrinho que é alérgico a castanha de caju e come todas as outras. Ele faz anafilaxia com castanha de caju e consome todas as outras. Então, assim, para que ele iria ficar sem nenhum produto que contém uma fonte tão importante de proteína, né? Aumentar a dieta, diversificar, se ele pode. Mais do que isso, você fala para o brasileiro, que seria o nosso nome, oleaginosa, na boa. Eu fico achando que é gordura, mas é gordura não no sentido de que, sim, mas elas são gordurosas. Não, a gente fica achando que é óleo praticamente. Então, oleaginosa para o brasileiro, em especial, não comunicava nada. Então a gente deu esse passo aqui. Se você pensar de modo geral na população, quantas pessoas será que sabem que são oleaginosas com esse nome? Eu tentei achar um sinônimo no sentido de... Mas aí vira castanhas, que também castanhas... Um aditivo, isso aqui, que horror. Ela tá dizendo que se ela faz paçoca, ela vai declarar o amendoim. Você vai em derivado, né? Porque ela já tá processada. Vai fazer o que com o derivado? Eu odeio derivado. Se você usar a paçoca, é derivado. Mas se você tá produzindo a paçoca, você só a maçaroca. amendoim, né?
Vai ser maçaroca ele e coentro e amendoim. O coentro e amendoim tá ótimo, alérgico, tá suficiente. Então, eles vão rever a lista de alergênicos, eles estão pensando em abrir, no caso das castanhas, estão revendo a questão de como declarar o trigo, o aveia e companhia limitada. Eles estão verificando a possibilidade de recomendar, não necessariamente obrigar, mas de recomendar que exista uma única frase, assim como a gente tem no Brasil, may contain, isso no Códex. E no Mercosul, o que aconteceu? Quando o debate de alergênicos começou no Brasil, houve uma pressão forte para dizer que esse tema tem que ser tratado no Mercosul. Tentou se levar para lá, não se chegou num acordo, aprovou a RDC de alergênicos no Brasil, dali a não muito tempo aprovou-se uma norma de alergênicos na Argentina, dali a não muito tempo uma no Uruguai, ou seja, os países se acomodaram e já ficou cada um com uma norma. Eu não identifiquei nos debates de rotulagem geral por hora a existência do desejo de ter um tópico sobre alergênicos. Eu não sei se cada país já se acomodou, o que é que foi. Mas está começando a aparecer. Né? Não são iguais. Não são idênticos. Até a Argentina está bem parecidinha com a nossa. Mas aí o que eles estão verificando, eu estou verificando é o seguinte, quando eles vão falar de ingrediente composto, já estão querendo botar uma vírgula. Então, assim, se tiver um ingrediente composto, você pode ser dispensado de informar, vírgula, salvo se tiver alergênico. Ou um coadjuvante de tecnologia, você não vai declarar vírgula, salvo se for um alergênico. Então, eu não sei se em algum momento esse tema de alergênico vai chegar lá. Me parece que não. Me parece que vão respeitar que cada um já tem a sua, tá vivendo, cada uma tem um jeito e tá indo. Estão trabalhando muito forte na rotulagem nutricional e na rotulagem geral, então concordo que então, com um problema maior, né? Vai descer ali na lista de prioridade. Sim, sim. Mas é isso. E Cecília, só pra gente terminar, pra eu te deixar aí curtir a sua sexta-feira, a gente comentou sobre... Eu comentei com você sobre o sulfito não ser alergênico aqui no Brasil, e ele é considerado alergênico em outros países. Então, se você puder fazer só um comentário breve do porquê que ele não é alergênico aqui. E o trigo serraceno, que a gente acabou falando, que eu falei que foi uma dúvida que surgiu, né? Sim. Em relação ao sulfito, o que acontece? Nessa referência do Códex, como ela trata de hipersensibilidades e não de alergia, o sulfito entrou. E aí os outros países, como eles repetiram um pouco esse conceito, o próprio importaram o que estava na lista do Códex, o sulfito entrou. No Brasil, o sulfito ele chegou a aparecer na proposta normativa que foi a consulta pública em 2014, durante a Copa do Mundo, aquela do 7-1, eu não sei quem que estava assistindo a Copa e quem que estava mobilizando e fazendo foto nos estádios, enfim, né? No fim, eu acho que minha Copa foi mais animada. A sua Copa teve mais resultado, com certeza. Foi, minha Copa não foi 7-1. Mas nesse momento de consulta pública acabou que o sulfito caiu fora justamente porque não é uma alergia, né? Uma intolerância, enfim, não uma hipersensibilidade, mas não é uma alergia no sentido de não envolver o sistema imune. E tanto é que o sulfito você tem uma referência, 10 ppm, né? 10, eu não lembro. Os números, eu não sou de números, já falei, eu sou de humanas. Mas se não me engano é 10 ppm. Porque tem gente que tolera até 9, até 8, até 7, ou enfim, a partir daí não tolera. E dizem, vinho melhor tem sulfito, não tem sulfito, vinho melhor não tem sulfito, eu reajo, eu fico vermelha, eu fico não sei o que, mas não é alergia, não vai te fechar a glote. Ah, mas eu sou alérgica, tudo pode acontecer e aí consulte seu médico. Mas assim, como regra absolutamente geral... Vem da proteína, né? Sim, normalmente não, elas vêm da proteína. Elas vêm da proteína. Tem um único caso, que é o tal do alfagal, que é uma loucura que já se identificou, que a pessoa ela é picada por um carrapato, e aí esse carrapato faz uma reação tal na pessoa, que ela passa a reagir ao tal do alfagal, e aí ela passa a reagir, de verdade, com reação grave, à carne vermelha. Nossa. E aí não é a proteína, Mas é louco, porque tirando a loucura do carrapato, mas por conta da loucura do carrapato, no Códex está se cuidando para não usar alergia a proteína. É alergia à proteína, ou não sei o que, justamente por conta do carrapato. Por causa do carrapato. Tem a pulga atrás da orelha e o carrapato no Códex. Enfim, então acho que de forma. Você me falou que no fim trigo sarraceno não então, o trigo sarraceno, o que me disseram é que ele, isso eu digo celíaco, sempre que a coisa é de glúten e celíaco, eu vou conversar com a Fena Selva, porque eu acho que eles que são as pessoas que realmente dominam e vivem esse problema, essa dor, esse tema. E trigo sarraceno não seria trigo, é só o nome. Tem uma moça que faz panificação, chama Neide Trigo, por exemplo, ela não contém glúten, né? Ela só é o nome dela, entendeu? Assim, então, é o trigo sarraceno. Essa dúvida
apareceu numa aluna do Vida de Rotulagem, ela falou assim, e o trigo sarraceno não tem glúten, como que eu faço? Se eu estiver errada, pode me ligar, mas a alergênicos? informação que eu tenho é essa, que não é trigo, não tem nada a ver. Então, aí eu fui, tipo, falei, nossa, nunca ouvi falar sobre isso. Aí eu fui procurar e procurei no Google o que é trigo sarraceno, primeiro, pra entender, né? Sim. Aí toda a referência que eu achei lá, o trigo sarraceno, aí colocava a espécie lá entre parênteses, mas até aí eu vou Neide Rigo, isso mesmo, eu errei, desculpa. Então ela não contém glúten mesmo. O quê? É Neide Rigo, não é Neide Trigo. Agora não tem nem dúvida mais, não contém glúten mesmo. Ela também não é trigo, assim como o sarraceno. Só que ela faz pão, ela pode conter, então ela contém glúten sim. Vou marcar ela aqui depois. Ótimo. Sabe que o alérgico tem muita dúvida do ácido lático. Agora com a RDC de alergênicos, que informa ou não informa, isso deixa de ser um tema. Mas sempre ácido lático, logo tem leite. Eu dizia assim, sim, mas quando a gente faz ginástica e a perna dói também tem ácido lático. Né? E assim, não passa a ter leite na perna, né? São coisas distintas, mas, de Cecília, fontes você sabe se distintas. vai acontecer alguma atualização da 26, se está encaminhando para ela ficar um pouquinho mais detalhada nessas questões? Isso, se for para detalhado, seriam perguntas e respostas, né? Você diz em relação a ácido lático, ou dúvidas sobre esse tipo de tema, sobre o trigo sarraceno. Em relação a, tipo, por exemplo, eu tenho uma aveia sem glúten, eu continuo Ah, precisando sim. declarar ela como alergênica? A revisão da rotulagem de alergênicos, ela foi aprovada no mesmo dia, na mesma reunião em que se aprovou a revisão da rotulagem nutricional. Eu falei pela de alergênicos, o Igor Brito falou pela rotulagem nutricional, aprovaram as duas. Mas aí, enfim, o trabalho da GGL foi muito mais voltado à rotulagem nutricional, à questão da nova fórmula, à pandemia, enfim, a gente tem urgências e o fato é que, assim, dá para melhorar? Claro que dá. Mas ela funciona, ela não está difícil de aplicar, né? Não, nem sei o que fazer. As pessoas não estão descumprindo, a não ser quem não tem profissional qualificado para orientar. Então, assim, não existe um descumprimento absoluto, não existem relatos de reação, ou seja, ela está cumprindo o seu papel, mas está no radar da Anvisa atualizá-la, sim, está no radar da Anvisa, sim, atualizá-la e melhorá-la, mas como o tema está em debate no Códex, que é uma referência, provavelmente eles vão esperar também essa atualização por lá. Tá vendo? Neide Rigo, tá todo mundo fã da Neide Rigo, você vai ter que fazer uma live. Gente, eu não faço ideia. Ou eu para pedir desculpa, ela faz pães de fermentação natural e ela assa em panela no forno, é coisa mais deusa. E hoje ela contém leite, que eu vou dizer. Hoje ela apresentou uma manteiga, sabe? Tipo um sabão assim, de manteiga, uma barra, com folhas coladas, a coisa mais linda do mundo. Eu tô a fim de usar. Amanhã vai ter festa do outono aqui em casa. Que a gente na pandemia tem que se virar nos 30 para deixar todo mundo feliz. E eu vou fazer isso com a manteiga, porque não temos mais alergia. Mas enfim, então assim, se vai atualizar a RDC de alergênicos, em algum momento vai. Vai ser semana que vem. Definitivamente não vai ser na semana que vem, digo eu, da minha cadeira, né? Eu não tô lá. Mas não é uma urgência, considerando todas as demais urgências, mas está no radar e creio que se esperará pela referência Codex, não no sentido de vincular, mas é o que eu disse, ela já está cumprindo muito com o seu papel. E se for para melhorá-la e atualizá-la, deixa mais padronizado, né? Claro. Mas nunca para ir a quem, sempre para ir além. Você falou Neide Trigo e eu falei trigo serraceno e é sarraceno. É sarraceno. Então, cada uma cometeu sua gafe aqui. Eu falei da Neide Trigo, é que ela faz pão. Obrigada pelo espaço mais uma vez. Deixa eu de causos. Cecília, muito obrigada por ter topado participar mais uma vez. É sempre uma aula, assim, um banho de conhecimento quando você vem. E é o que eu falo, eu acho muito importante lembrar os profissionais da indústria de alimentos o porquê que a gente tem essa legislação, de onde ela veio e para que ela serve, né? Que não é cumprir uma mera formalidade e declarar de qualquer forma. Tem gente que precisa disso e tem gente que a vida depende disso. Para quem é youtuber, ative o sininho. Para quem é não sei o que, salva esse post, manda um aviãozinho, solta coração. Como eu não sou de nada disso, embora esteja um tanto nisso, eu vou dizer assim, pega esse conteúdo, essa informação e leva para sua empresa, para os seus colegas, para dizer por que é que a legislação de alergênico é importante. Por que é que a informação do pode conter não é, já sei. Põe tudo que pode conter. Não é põe tudo que pode conter. É só o que tem risco. É programa de controle de alergênicos. É responsabilidade, é cuidado, é atenção. E é lembrar, o alérgico quer consumir com segurança. Tá tudo alinhado. Tá todo mundo bem.